Olá, professores, professoras. O tema de hoje é festa junina. Como nós podemos trabalhar a festa junina de uma forma significativa, pensando que nós estamos no espaço educativo, que é o espaço da escola. Como que nós vamos relacionar os conhecimentos culturais, os conhecimentos do próprio currículo, as vivências dos nossos alunos com esse tema que é a festa junina. Então, nós vamos falar em dois tópicos importantes, que é a festa junina na escola como uma festa de toda a escola, e também nós vamos trazer aqui propostas para a temática da festa junina relacionando com linguagens. Então, primeira questão que nós temos que pensar é que quando a gente fala em festa junina na escola, a gente já pensa aquele espaço todo bonito, colorido, decorado, né? E como é isso, né? Quem que faz essa decoração? Quem que cria essa ambiência na escola? Quem que ensaia as coreografias das quadrilhas? Então, pensa um pouquinho como acontece isso na sua escola e, independente de como acontece, a gente vai refletir alguns aspectos para a gente pensar os procedimentos pedagógicos e o que nós estamos fazendo com esses conhecimentos que são riquíssimos em relação à festa junina. Então, a nossa primeira reflexão é em relação à diferença entre decorar uma escola para um evento, decorar uma escola para a festa junina, encher de bandeirinha, deixar lindo, maravilhoso, e existe uma diferença dos alunos ocuparem esses espaços da escola com os trabalhos que são desenvolvidos por eles. Quando eu digo essa diferença de decoração e essa ocupação, essa exposição dos trabalhos, não é só uma diferença conceitual, mas é uma diferença procedimental também. Por quê? Uma coisa são os alunos criarem as bandeirinhas, cortarem, colarem e colocarem lá nas paredes. Outra coisa é nós olharmos para isso, dado um conhecimento que nós temos específico, como alguma habilidade, competência, alguma unidade de trabalho básica que nós temos, inclusive, na base, e desenvolver esses conhecimentos com eles. Então, isso nós vamos bater bastante nessa tecla. Não é só cortar as bandeirinhas e pendurar, ou fazer balão, ou ensaiar a festa junina. Como que é construído esse conhecimento? Então, a gente não vai encontrar lá na base assim, trabalhar as festas juninas. Não tem isso lá na base. Mas o que tem lá na base? Nós temos a valorização e a fruição, né? O que é fruição? É vivenciar, é usufruir as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto das locais como também as regionais, pensando nessa produção artístico-cultural. Então, essa competência, que é a competência de número 3 da base, ela traz pra gente, sim, essa importância dessas manifestações artísticas e culturais. Né? Então, conhecer um pouquinho da origem dessas comidas típicas, de onde vem a quadrilha, quais são esses aspectos culturais que são envolvidos. E aqui, nessa imagem, vocês vão ver a indicação de um livro. A gente sempre traz indicação de algum livro. Aqui nós vamos mostrar o livro do Gustavo Cortes, que é um livro chamado Dança Brasil. É uma pesquisa incrível. Ele faz uma pesquisa das relações folclóricas do Brasil. É um livro lindo, é um livro que vai trazer, inclusive, o ciclo junino, que são esses festejos que nós estamos entrando agora em relação às festas juninas, então, que são as comemorações, a homenagem a 3 santos, o Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, a gente começa dia 13 de junho a comemorar Santo Antônio, né? Santo Antônio conhecido aí pelo santo casamenteiro, pelo santo dos objetos perdidos, enfim. Depois nós vamos para o dia 24 de junho, que é São João, e dia 29 de junho, que é São Pedro. Então, eu vou voltar para o slide anterior, porque eu quero dizer uma coisa muito importante aqui. Nós vamos trabalhar com produções culturais. E aqui, Kelly, você está me falando de santo. O que nós temos que entender é que a festa junina ela é um patrimônio cultural. Claro que a origem dela
Nossa, nós vamos falar desde lá do primitivo, das relações em torno da fogueira e como isso se deu depois do catolicismo aqui no Brasil. Mas que a gente não está falando de religiosidade, nós estamos falando de produção cultural, nós estamos falando da manifestação artística e cultural. Então, em momento algum aqui, a gente está abordando alguma religiosidade, mesmo que isso apareça nos elementos que são muito fortes, da bandeirinha, da, da fogueira, da própria quadrilha, tá? Então, alguns símbolos da festa. Quando a gente coloca lá a fogueira, que é para aquecer, que tem aquele símbolo bacana, o que é esse símbolo da fogueira? A gente precisa desenvolver com os alunos essa ideia da fogueira. Desde lá das festas pagãs, europeias, a gente está falando, gente, antes ainda de a gente instituir a Igreja Católica, né? As festas eram feitas em torno de fogueiras. Por que as festas eram feitas em torno de fogueira? Desde os primitivos, assim, as cenas teatrais, os aspectos de festividade, sempre tinha a fogueira, que era para aquecer, e também tinha a ideia do fogo ser um deus, né? Então aqui, quando a gente fala de fogueira, a gente já remete a deuses da fertilidade, das boas colheitas. Então, com o passar do tempo, a gente foi se adaptando e atualmente a gente conhece como fogo de São João, que é a fogueira de São João. Mas isso tem uma origem histórica e que, dependendo da idade dos alunos, a gente pode, obviamente, trazer esses elementos históricos para eles. O milho, né? Por que tem muito milho? Nossa, é uma época de comida muito gostosa. E por que tem o milho? Porque é a colheita do meio do ano. Então, por isso que as comidas são muito relacionadas a milho. E uma coisa que é muito importante, professores, é muito importante, tomem muito cuidado, tenham muito respeito para falar do homem do campo. Se a gente não tiver cuidado, não tiver respeito para esse homem do campo, que é tão importante, que é repleto de saberes, e a gente não tratar ele como esse personagem central aí da sociedade, a gente vai ainda continuar replicando aquela caricatura do caipira. Do caipira que não tem um dente, não tem dois dentes, que a gente pinta o dentinho de preto da criança, do caipira que usa roupa rasgada. Já está na hora da gente repensar sobre isso, né? Olhar para as riquezas que esse homem do campo traz pra gente e não ficar replicando dessa forma, tá? Eu já conheço muitas escolas que não adotam mais essa postura, faz toda a comemoração da festa junina, mas não faz essa fantasia, essa caricatura do homem do campo como um caipira. E eu penso que isso é muito saudável, porque a gente aproxima da realidade do que esse homem do campo faz. Estou sendo bem enfática, tá, gente? Porque vocês já perceberam que essas coisas de estereótipos na Aula em Foco a gente pega bem pesado, né? Pra gente não recorrer a padrões antigos aí e se atentar para o que a gente tem para frente, não que a gente replicar os padrões que nós já vivemos, ok? Então, falando um pouquinho agora da proposta para a temática em relação às linguagens, a festa junina é uma festa visual linda, né? Então, eu vou começar trabalhando aqui com a arte e depois eu vou para a língua portuguesa. Então, falando aqui de unidade temática que nós temos lá na base, nós podemos trabalhar com as artes visuais, vamos trabalhar esses elementos da linguagem. O que são os elementos da linguagem? Então, do primeiro ao quinto ano, nós temos os mesmos elementos da linguagem propostos lá na base, só que eles vão ter níveis de experiência diferentes, né? Profundidades diferentes. Então, a gente tem aqui EF, 1 e 5, né? AR, habilidade 02. Então, nós vamos falar sobre cor, forma, espaço, ponto, linha, que são elementos da linguagem visual, ok? Movimento. O que é o movimento na linguagem visual? Né? É essa repetição visual, não é o movimento do corpo, mas é o movimento da linguagem visual. Então, eu vou trazer esse exemplo para vocês e eu tenho certeza que vocês vão ouvir esse exemplo e já vão pensar em várias outras sugestões. E é para usar mesmo. A Aula em Foco traz tudo aqui para vocês usarem sem medo.
Como objetivos gerais e que nós não temos lá na base, que é isso que o professor daí ele precisa fazer em relação à adequação dos seus propósitos, a gente vai trazer aqui um artista chamado Alfredo Volpi e as obras dele. Ele é um italiano que veio para o Brasil e ele é muito significativo na ideia das obras aqui pra gente, nesse contexto. Então, nós vamos aprofundar a história do Alfredo Volpi, falar dos conhecimentos sobre cores, tá? Então, a gente está trabalhando os elementos formais lá das artes visuais. E experimentar a composição artística, que é criar, né? Compor, articular esses materiais. Então, como os objetivos específicos, nós vamos falar sobre cores primárias e secundárias. Pausa, muita pausa aqui. Se você não assistiu o nosso vídeo sobre cores primárias e secundárias, está na hora de parar e ir lá no YouTube, porque aqui é pra gente olhar para as cores de uma forma contemporânea, de como nós estamos estudando hoje, à luz da ciência, tá? Então, a gente costuma dizer que vermelho é uma cor primária quando a gente trata de pigmento, né, de tinta, e para tudo aqui, ou vai depois lá do vídeo, mas assista esse vídeo que eu não vou aprofundar esse tema aqui, de cor propriamente dito, mas o procedimento da aula, mas esse vídeo é bem importante que vocês assistam, tá? Depois eu coloco o link embaixo, quando postar no YouTube, vou colocar o link para vocês acessarem lá também. Então, nós vamos falar também dos painéis inspirados na obra de Alfredo Volpi, e nós vamos falar da instalação com bandeirinhas também inspiradas em Alfredo Volpi. Então, esse artista vai ser o artista que vai inspirar esses trabalhos. Então, olha, lembra que eu falei para vocês lá do vídeo, que eu vou colocar o link da cor vermelha? Então, o título do vídeo é Por que não ensinamos mais assim? Então, imagine que a gente vai trazer uma discussão interessante para vocês. Então, para começar esse trabalho com os alunos, né, vamos começar perguntando para eles onde que a gente encontra as bandeirinhas, por que elas existem, do que elas são feitas, quem faz as bandeirinhas das festas que eles conhecem. Então, veja, a gente está fazendo uma roda inicial, uma conversa basicamente trazendo para eles a ideia dessas bandeirinhas, para eles irem já se apropriando disso, né? A gente vai explicar para eles nas aplicações didáticas, que é onde a gente vai aprofundar os conhecimentos, por que da história das bandeirinhas, então trazendo essa ideia dos 3 santos que eram homenageados. Na verdade, antigamente as imagens dos santos eram gravadas em bandeiras bem grandes, assim. Elas eram pintadas em bandeiras grandes, bandeiras coloridas, tá? Bem grandonas, em alguns lugares do Brasil ainda existe. E fazia a lavagem dos santos, que era um evento que você colocava na água e quem se banhasse daquela água tinha uma purificação. Então, ela vem de um ritual interessante. Então, essas bandeirinhas que eram como posso dizer, que eram esses elementos maiores, elas foram representadas simbolicamente por bandeirinhas menores e continuam na nossa tradição, né? Apresentar as obras do Alfredo Volpi para essas crianças e mostrar, fazer uma leitura rápida com eles sobre que elementos tem ali, inclusive a identificação das bandeirinhas nas obras dos artistas, né? Desse artista, trazer várias obras que ele traz bandeirinhas, pode trazer outros artistas também. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês, né? Na enciclopédia do Itaú Cultural a gente tem essas imagens. Gosto muito de referenciar Itaú Cultural, porque vocês percebam que logo embaixo da imagem do Volpi tem uma representação de como seria se você estivesse diante da obra. Então dá uma noção do tamanho da obra também. E aqui vocês podem ler visualmente, né, como a bandeirinha é significativa no trabalho dele. Outras imagens, então trazer essas representações de imagens lá com fachadas de bandeirinhas para eles, né? E aí a gente vai para o nosso trabalho, que é a composição de painéis com colagens de bandeirinhas inspirados nessas obras. Nós entendemos que para chegar nesse trabalho aqui, se eu vou trabalhar com eles com cores, por exemplo, primárias e secundárias, então eu tenho que ter toda uma aula trabalhando aquele conceito com eles. Então, para daí a gente ir para esse elemento já da composição visual. Então, eu posso trabalhar com ele, com os alunos, né? As composições de varais com essas bandeirinhas, de acordo com
como eles entendem as bandeirinhas, as cores primárias, as cores secundárias, cores quentes, cores frias, enfim, mas fazer sempre referenciando o trabalho, não colocar só como um enfeite, né? Isso que a gente conversou lá no começo. Então, colocar inspirado em que obra, feito por quais alunos, sabe esse respeito pelo trabalho do aluno. Então, a bandeirinha ela não vai estar lá só como uma mera diversão visual, ela vai estar cheia de significado. E como a família muitas vezes é convidada para estar na escola, é uma experiência bacana para o aluno falar sobre isso e ampliar também o repertório cultural da família em relação a esses trabalhos. Então, a gente pode fazer painéis com colagens de bandeirinhas que ficam incríveis, né? Os alunos podem recortar, inclusive, folhas de revista, enfim, criar esses painéis como se fosse um grande mosaico inspirados em bandeirinhas, né? Com essas bandeirinhas. Não só colocar uma do ladinho da outra enfileirada, como a gente está vendo aqui no nosso slide, mas eles podem fazer composições de cores diferentes e texturas diferentes. E deixar a turma decidir em relação a isso, né? Bom, uma outra abordagem que nós podemos trazer, além dessa da bandeirinha, é o gênero literário popular, que é a literatura de cordel. Então, quando a gente fala desse gênero literário, ele é bastante famoso aqui no Brasil, inclusive também fora do Brasil, né? E é muito famoso, inclusive, pelos aqueles livretinhos de cordel. Gente, vocês querem uma experiência mais gostosa do que essa para uma festa junina? Para depois a gente comemorar as danças, a comida típica? Vamos fazer cordel com as crianças. Como que isso é feito, né? Existem estruturas do cordel. Eu trouxe duas aqui, a quadra e a cestilha, porque são estruturas mais simples para eu falar para vocês aqui. Então, percebam que a estrutura da poética do cordel é porque as palavras, o final dessas frases, elas combinam. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, o sabiá, que está na segunda linha, ela tem que combinar com a quarta linha. O final, né, a poética, o sabiá e como lá, então eles combinam a linha 2 e a linha 4. E a cestilha, então a gente tem a combinação da linha 2, da linha 4 e da linha 6. Quem inventou esse S foi com que se escreve saudade, foi o mesmo que inventou o F da falsidade, e o mesmo que fez o I da minha infelicidade. Então, existe essa regra da cestilha e da quadra. Essa quadra já é de domínio público, a cestilha não é, eu coloquei aqui, né, o Cordel da Paraíba, que é um blogspot que vocês podem acessar também, porque existem quadras e cestilhas para a gente se inspirar nesse trabalho. E criar esse cordel com eles. O nome cordel significa porque é pendurado em cordas, né? A forma que eles são expostos. E aqui a gente, além de escrever esses cordéis, a gente pode fazer as capas do cordel com o que nós chamamos de xilogravura. Então, aqui é feito em madeira. Existem uma adaptação da xilogravura na escola que usa o isopor. Então, você pega um pedaço de isopor e desenha nele, pinta e depois faz um carimbo. Não indico em função do isopor ele ser altamente poluente do meio ambiente. Então a gente pode fazer de EVA. Também não indico. A solução ideal aqui, que seja menos poluente, é o que nós chamamos de papelogravura. Sabe aquele papelão que o recheio dele é poroso? Então, a gente pode desenhar nele. Então, quando você desenha lá com a caneta, com o lápis, você faz também essa textura de aprofundar esse papelão e faz o mesmo procedimento. Passa tinta lá por cima e carimba no papel. Então, chamamos de papelogravura, tá? Uau! Então, quanta coisa gostosa pra gente trabalhar, né? Então, professores, além de todos esses exemplos que eu trouxe para vocês, eu convido vocês a também conhecerem, para aprofundar a ideia de gêneros textuais da nossa plataforma. A professora Vanessa Fonseca tem lá, são 10 aulas, falando do trabalho de gêneros textuais, passo a passo. Como é que começa a aula, desenvolve a aula, termina a aula. Então, vocês podem começar a usar já na festa junina e seguir mais 10 aulas trabalhando com gêneros textuais, tá?
Como que você vai saber como é feito a aplicação? A professora Vanessa vai em vídeo contar para vocês. Comece a aula dessa forma, desenvolva o conteúdo assim, finalize assim já pensando na próxima aula. Então, os vídeos da professora Vanessa vão te instrumentalizar em como você vai fazer esse encaminhamento. O que é muito legal? Se você é uma pessoa expert em gêneros textuais, você vai gostar, obviamente, de trocar informação com outros colegas. Eu gosto de um assunto X, então aquele assunto ele é um foco de interesse meu. Então eu estou sempre pesquisando sobre isso. Então, para você fazer os cursos, esse curso, por exemplo, de gêneros textuais, tanto que você conheça bem profundamente como propor para os alunos, como se você também não conheça, você vai ver outras formas de aplicar ou então se inspirar e aplicar dessa forma que está aqui. Então, nós também vamos deixar o link lá na descrição do YouTube, um link que você vai clicar e vai acessar esse curso. E você vai ver que vai ter vídeos explicativos, vai ter o e-book para você baixar, vai ter encaminhamento avaliativo, vai ter certificado de participação. É super completo. Bom, dei meu recado aqui. Vamos fazer uma festa linda com os nossos alunos, convidando a família e trabalhando significativamente essa temática cultural. Ok? Então, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe no descritivo aqui abaixo do vídeo e eu vou responder todas as questões. Eu faço questão de responder todas as dúvidas que vocês colocarem, tá bom? Boas festas para vocês e até a próxima!